Capítulo 16. Armamento genético de elite. Gênio extraordinário. Tradutor. Lord Blefir Lu Yuan não retirou seus ganhos diretamente para verificar. Ele descansou um pouco e continuou se movendo pela terra árida, planejando encontrar um local que pudesse fornecer cobertura para o vento antes de verificar seus ganhos. Quando Lu Yuan partiu, em outra região da floresta Greystone, havia um grupo de 4 lutadores genéticos. Os 4 estavam fazendo uma pausa e havia cadáveres de mais de 10 besouros cinzas no chão ao lado deles. De repente, um homem alto e magro gritou em estado de choque. Gente, olhem ali. Quando os outros 3 ouviram, levantaram a cabeça e olharam. Na direção para onde o cara alto e magro apontava, eles podiam ver chamas subindo no céu. Um momento depois, todos arregalaram os olhos e revelaram olhares de choque e perplexidade. O que está acontecendo lá? Por que haveria um incêndio tão grande? Será que um tesouro apareceu? Ou algumas bestas ferozes e estranhas que acabaram de nascer? Por que não vamos dar uma olhada? O cara alto e magro se virou e olhou para os companheiros, buscando a opinião deles. Depois disso, o cara alto e magro outros 2 se viraram e olharam para um cara musculoso que empunhava uma espada grande. Ele estava vestido com uma armadura de metal preto. Chefe, o que você acha? O cara musculoso olhou para o fogo ao longe. Seus olhos brilharam enquanto ele contemplava. Depois disso, ele estreitou os olhos e falou: Vamos dar uma olhada. Porém, temos que ter mais cuidado. Pode não haver apenas nós nesta região. Esta é uma comoção tão grande que outras formas de vida certamente teriam descoberto a situação lá também. Talvez eles também fossem até lá. É melhor mantermos nossa vigilância para não sermos superados pelos outros. Quando os outros 3 ouviram isso, todos sorriram. Chefe, não se preocupe. Não importa o que aconteça, já estamos na Terra das Origens há algum tempo. Nós naturalmente entendemos algo assim. Vamos então. O cara musculoso usou sua espada larga para se levantar enquanto se levantava. Os outros 3 também se levantaram com entusiasmo nos olhos. Os 4 começaram a se mover na direção do fogo. Não muito tempo depois, os fragmentos de areia e pedra no ar foram completamente jogados no chão. As chamas também começaram a se dissipar. À medida que a intensidade das chamas enfraquecia, os 2 besouros de pedra cinza com runas negras gritaram freneticamente e avançaram através da parede de chamas. Depois que passaram, eles correram de volta para o local do baú de madeira. No entanto, eles logo viram que o baú de madeira havia sido aberto e os itens dentro dele haviam desaparecido. Um momento depois, os 2 besouros de pedra cinza com runas negras emitiram gritos furiosos. Suas garras arranhavam o chão incessantemente enquanto raios de luz branca saíam de seus corpos. Depois disso, eles saíram correndo e procuraram por toda parte para ver quem havia roubado suas coisas. Mas foi uma pena que Lu Yuan tenha removido todos os seus vestígios. Nem mesmo o cheiro dele permaneceu. Era naturalmente impossível para os 2 besouros de pedra cinza com runas pretas encontrarem Lu Yuan. E agora, os 4 lutadores genéticos humanos gradualmente se aproximaram deste lugar. O cara musculoso vestido com uma armadura de metal e empunhando uma espada grande caminhava vigilantemente na frente. Os outros 3 homens seguiram atrás dele. Quando passaram por um túnel, pararam abruptamente seus passos. Isso ocorreu porque 3 elfos estavam saindo de um local não muito longe deles. 2 dos elfos eram homens e uma era mulher. Ambas as partes se entreolharam com cautela. Mas antes que pudessem falar, outros 3 kobolds saíram do outro túnel. Esses 3 grupos de pessoas se encontraram e se entreolharam. Depois disso, um dos elfos que empunhava um arco falou gentilmente. Tenho certeza de que todos foram atraídos para cá pela luz do fogo. Ainda não temos ideia do que exatamente está lá. Por que não formamos primeiro uma aliança para verificar a situação antes de decidirmos o que fazer? Que tal isso? Depois de ouvir isso, os humanos e os kobolds trocaram olhares entre seus próprios grupos. Um kobold de pelo preto e 2 metros de altura riu malevosamente. Não tenho objeções. O cara musculoso da raça humana falou, friamente. Estamos bem com isso também. Os 3 partidos então se separaram e mantiveram uma certa distância entre eles enquanto continuavam a avançar. Mas antes que pudessem ir longe, eles viram 2 sombras escuras saindo de uma área à frente. Depois que viram claramente o que eram as 2 sombras escuras, todos gritaram ao mesmo tempo.
Besouros de pedra cinza com runas negras. Droga. Na verdade, existem dois. Em guarda. Os dois besouros de pedra cinza com runas negras também descobriram os três grupos imediatamente. Depois de vê-los, os olhos dos dois insetos ficaram vermelhos. Vocês definitivamente são os ladrões. Preparem-se para morrer, escória. A luz branca brilhou em seus corpos enquanto uma camada adicional de armadura de pedra os cobria. Eles então gritaram, loucamente enquanto atacavam as três partes. Técnica de batalha, pele de pedra. As três partes. Eles olharam para os olhares frenéticos dos besouros de pedra cinza com runas pretas e ficaram um pouco perplexos. Usando suas técnicas de batalha no momento em que nos viram. Droga, esses dois besouros de pedra cinza com runas pretas são loucos. Esses dois besouros de pedra cinza com runas negras devem ter enlouquecido. Lutadores de longo alcance, ataquem agora. Alguns arqueiros ergueram os arcos e dispararam ao mesmo tempo. No entanto, quando as flechas atingiram as conchas blindadas dos besouros de pedra cinza de runas negras, elas apenas deixaram um ponto branco para trás e foram repelidas depois disso. A elfa gravou uma runa. Nesse momento, uma bola de fogo do tamanho de uma cabeça humana apareceu em suas mãos e disparou em direção a um dos besouros de pedra cinza com runas pretas. Estrondo. Ondas de calor devastaram a área. Os besouros de pedra cinza de runas negras saíram das chamas e, embora sua armadura de pedra fosse um tanto preta, sua aura imponente não diminuiu. Um momento depois, as expressões de todos mudaram. Droga! Que defesa poderosa! Devemos bloqueá-los, não permitir que corram para a retaguarda. Por um tempo, toda a cena ficou um caos. Ponto. Atualmente, o principal culpado, um homem de aparência extremamente bonita e alguém que estava destinado a se tornar o pilar da humanidade, encontrou um lugar no topo do muro de pedra onde pudesse evitar o vento. Ele estava atualmente cantarolando uma melodia enquanto verificava seus ganhos. Ele primeiro tirou aquela bola de luz verde clara. Havia uma grande espada nele. Lu Yuan exerceu força ao agarrá-la, e a bola de luz se quebrou, fazendo com que a espada caísse no chão. O corpo da espada era preto como tinta. Seu comprimento era de aproximadamente 1,5 metros, e havia duas áreas no corpo da espada que pareciam um pouco mais grossas, lembrando as juntas de insetos de pedra cinzenta. Lu Yuan colocou a mão no punho da espada e um momento depois, informações sobre essa espada larga foram transmitidas à sua mente. Lu Yuan não ficou surpreso. Esta foi uma das coisas milagrosas sobre a Terra das Origens. Haveria uma introdução aos usuários sobre alguns ganhos que obtiveram. A Terra das Origens era muito mágica. Quanto ao porquê disso, ninguém sabia a resposta. Na verdade, ninguém sabia se a Terra das Origens existia apenas em sua consciência. No entanto, isso não era algo que preocupasse Lu Yuan agora. Após ler as informações, um sorriso apareceu em seu rosto. Essa espada grande foi chamada de Bug Claw Sword, um armamento genético de elite. A diferença entre armamentos genéticos e armas comuns era que os armamentos genéticos eram criados com materiais especiais e os usuários de armamentos genéticos podiam desfrutar de um efeito de aprimoramento. Por exemplo agora. No momento em que Lu Yuan segurou a espada Bug Claw, ele pôde sentir um grande aumento em sua força. O aumento foi aproximadamente de uma vez. Isso foi realmente exagerado. Naturalmente, isso acontecia porque a força atual de Lu Yuan era muito fraca e os armamentos genéticos de elite eram muito poderosos. Foi por isso que lhe permitiu obter um aumento tão grande em termos de poder. Quando a força de Lu Yuan ficasse mais forte, a quantidade de incremento se tornaria cada vez menor. Mas agora, essa espada Bug Claw era como uma arma divina para Lu Yuan. Não só isso, mas quando Lu Yuan perfurou a ponta da espada Bug Claw no chão, ela penetrou nas rochas tão facilmente quanto cortar tofu. A nitidez era muito maior em comparação com a espada de liga-luz negra que ele estava usando. A diferença entre eles poderia simplesmente ser descrita como um como o céu e o outro como a terra. Com esta arma, o que diabos era a espada de liga-luz negra? Poderia estragar. Lu Yuan acariciou docemente o corpo da espada Bug Claw enquanto sentia alegria em seu coração. Com esta arma, não seria muito tranquilo se ele quisesse matar besouros de pedra cinza. A velocidade de seu cultivo não se tornaria extremamente rápida. Lu Yuan exerceu sua vontade, e a espada Bug Claw se transformou em uma bola de luz escura que se fundiu novamente em seu corpo.
Passou pela névoa branca e eventualmente se transformou em uma sombra ilusória que flutuou nos arredores de sua cadeia genética. Este foi outro efeito dos armamentos genéticos. O efeito de aprimoramento proporcionado pelo armamento genético poderia existir o tempo todo. Estava tudo bem, desde que seu corpo na Terra das Origens pudesse suportar o efeito. Se o efeito de aprimoramento fosse muito grande, o corpo poderia ser incapaz de suportar a carga e, eventualmente, entrar em colapso. Afinal, a força concedida pelos armamentos genéticos era apenas uma ajuda externa. Por exemplo, como agora, com o efeito de aprimoramento da espada Bug Claw, Lu Yuan já sentia que o seu corpo estava extremamente inchado. Se houvesse mais efeitos de aprimoramento dos armamentos genéticos, seu corpo provavelmente não seria capaz de suportá-los. Depois que ele terminou de verificar o armamento genético, chegou a hora de destacar seus ganhos. Os olhos de Lu Yuan tinham uma pitada de antecipação quando ele tirou a bola branca de luz. Dentro da bola de luz, numerosos fios de aparência estranha podiam ser vistos entrando e saindo. Parecia que eles operavam num ritmo misterioso. Genes extraordinários eram o núcleo de todos os lutadores genéticos. Este foi o primeiro gene extraordinário que Lu Yuan obteve. Capítulo 17. Gene de gravação e gravação. Batalha de vontade tradutor. Lord Blefiri Gene extraordinário. Pele de pedra. Lu Yuan obteve algumas informações sobre este gene extraordinário. Ele ergueu as sobrancelhas. Pele de pedra era a técnica de batalha dos besouros de pedra cinza. Poderia permitir construir uma camada de pele de pedra na superfície do corpo, aumentando enormemente as capacidades defensivas. Gravar e registrar esse gene extraordinário aumentou principalmente as capacidades defensivas, seguidas pelo aumento de uma certa quantidade de força. Para dizer se era poderoso ou não. Afinal, era um gene extraordinário de nível comum, então não era tão poderoso. No entanto, as suas capacidades defensivas não eram fracas. Acontece que Lu Yuan se sentiu um pouco decepcionado. O que ele mais queria era um gene extraordinário do tipo ataque. Afinal, ele queria seguir o caminho do tipo ataque, mas o pele de pedra estava mais inclinado para o tipo guarda. Lu Yuan olhou para o gene extraordinário em sua mão e seu olhar tremeluziu. Ele parecia um pouco hesitante. Pouco tempo depois, ele se decidiu e cerrou os dentes. Ele ia usar isso. Afinal, dadas as suas habilidades atuais, a dificuldade de conseguir algum outro gene extraordinário era extremamente alta. Ele não tinha ideia de quando seria a próxima vez que conseguiria um. Ele deveria primeiro gravar e registrar este para aumentar sua chance de sobreviver. Em seu plano original, ele também exigiria um gene extraordinário do tipo guarda. Enquanto ele continuasse evoluindo, até mesmo um gene extraordinário do tipo guarda de grau comum poderia ser elevado ao grau final. Depois de se decidir, Lu Yuan planejou começar a gravar e registrar esse gene extraordinário imediatamente. Afinal, o local em que ele estava era considerado bastante seguro. Praticamente não havia ninguém que tivesse vindo aqui. Fora isso, a dificuldade de gravar e registrar genes extraordinários de grau comum era muito baixa. Mesmo os lutadores em estágio probatório seriam capazes de fazer isso com facilidade. Era diferente dos genes extraordinários de outros graus, nos quais, se alguém não fosse forte o suficiente, gravar e registrar os genes poderia levá-los à morte por terem seus corpos explodidos. Não era como os outros métodos de morrer. Se alguém morresse por gravar e gravar genes, mesmo que estivesse na Terra das Origens, ainda morreria no mundo real, sem deixar vestígios. Mesmo que eles não morressem por causa da explosão de seus corpos, se não completassem a gravação e o registro dos genes, eles teriam algumas das características da forma de vida, e isso poderia ser muito problemático. Por exemplo, alguém pode deixar crescer o rabo ou adquirir alguns hábitos estranhos. Foram coisas que Lu Yuan leu nas postagens sobre gravação e registro de genes extraordinários. Por causa disso, Lu Yuan teve a confiança de poder gravar e registrar esse gene extraordinário. Ele respirou fundo, agarrou a bola de luz branca com força e apertou-a com força. No instante seguinte, a bola de luz branca se estilhaçou e as estranhas linhas internas se transformaram em luz fluida, integrando-se ao corpo de Lu Yuan. As estranhas linhas passaram pela névoa branca e entraram na cadeia genética. Depois de ser despertada, a cadeia genética ficou com um pedaço de cadeias vazias. Neste momento, essas linhas brancas continuaram mudando de forma.
Eles então entraram nas correntes vazias e as substituíram. Enquanto eles estavam sendo substituídos, Lu Yuan sentiu que seu corpo continuava emitindo sons crepitantes. Seu corpo parecia ter ficado mais resistente e seus músculos também estavam ficando mais densos. Quando o corpo de Lu Yuan estava passando por mudanças, uma dor intensa surgiu. Como resultado, suor frio começou a surgir em sua testa. Foda-se, ele sentiu vontade de xingar. É isso que o Post quis dizer quando disse que era muito fácil gravar e registrar genes extraordinários de grau comum. Isso é muito doloroso. O processo de substituição das correntes vazias continuou por muito tempo. No entanto, Lu Yuan foi incapaz de sentir a passagem do tempo. Depois de todas as cadeias vazias terem sido substituídas, as linhas restantes começaram a integrar-se com outras regiões da cadeia genética e a fazer ligeiras modificações nestas últimas. Outra rodada de dor intensa veio. Porém, desta vez, a dor foi mais leve do que antes. Tendo se sentido um pouco entorpecido pela dor antes, ele até achou um pouco confortável agora. Pode haver algo errado com ele. Depois de um tempo, as pequenas modificações nas demais regiões da cadeia genética também terminaram. Porém, Lu Yuan não relaxou. Ainda havia uma etapa final. Um grito louco ecoou na mente de Lu Yuan. Lu Yuan ficou abalado. Chegou. Esta foi a última etapa da gravação e registro de genes extraordinários. A vontade da forma de vida, a qual pertencia ao gene extraordinário, ainda não havia morrido completamente. No último estágio da gravação, a vontade instintiva da forma de vida faria a luta final. Somente eliminando completamente a vontade dessa forma de vida seria possível integrar esse gene extraordinário em seu corpo. Se a vontade da forma de vida ganhasse vantagem e conseguisse até mesmo destruir a vontade do lutador genético, então o lutador genético sofreria uma mutação terrível. Nesse caso, a morte seria a melhor opção. Em uma batalha de vontades, só havia matar ou morrer. Para os lutadores genéticos, se quisessem se tornar mais fortes, seus caminhos estariam cheios de obstáculos. Eles só conseguiriam cruzar o caminho depois de ficarem cobertos de sangue. Como a força da forma de vida estava relacionada ao grau do gene extraordinário, a vontade de um gene extraordinário de nível comum veio naturalmente de uma fera feroz de nível comum. Foi por causa disso que mesmo os lutadores em estágio probatório seriam capazes de gravar e registrar facilmente genes extraordinários de nível comum. Afinal de contas, como um lutador genético, alguém poderia muito bem morrer se não conseguisse vencer uma fera feroz de nível comum. O gene extraordinário de Lu Yuan era um Stone Skin de grau comum, então correspondia naturalmente ao besouro de pedra cinza de grau comum. No instante em que Lu Yuan ouviu o guincho familiar do besouro cinza, sua consciência ficou turva por um momento. Quando ele voltou a si, percebeu que já estava dentro da névoa branca. Atrás dele havia cadeias genéticas que preenchiam todo o lugar. No entanto, na frente dele, uma névoa branca fervilhava e um besouro cinza de 1 metro de altura apareceu. As pupilas deste besouro cinza estavam contraídas e ele gritava loucamente. Seus instintos lhe diziam que se falhasse, morreria completamente. Um coelho morderia quando fosse levado a uma parede, quanto mais a uma fera feroz. Assim, neste momento, o besouro de pedra cinzenta afundou completamente na loucura total. Seu corpo de vontade tinha acabado de se condensar quando avançou em direção ao corpo de vontade de Lu Yuan. Lu Yuan estava sem expressão. Neste momento, seu corpo de vontade já possuía o poder do gene extraordinário. Embora o processo de gravação não tenha sido concluído e o poder recebido tenha sido descontado, ele já era capaz de matar um besouro de pedra cinza comum antes disso, quanto mais agora. Além disso, Lu Yuan estendeu a mão direita. A sombra ilusória da espada garra de inseto que flutuava ao lado da cadeia genética desapareceu e apareceu em sua mão. O corpo de vontade de Lu Yuan tornou-se mais forte novamente. Os armamentos genéticos também poderiam ser usados pelo corpo de vontade. Olhando para o besouro de pedra cinza que atacou ele, Lu Yuan segurou a espada com as 2 mãos e balançou com força. Uma luz escura brilhou e o corpo do besouro cinza foi cortado em 2. Lu Yuan não parou e continuou lançando golpes consecutivos, destruindo completamente o corpo de vontade do besouro da pedra cinzenta. O besouro de pedra cinza quebrado se transformou em pontos claros e se dissipou. Depois disso, uma bola de luz branca se integrou à cadeia genética por trás de Lu Yuan. Neste momento,
Uma sensação de calor extremamente confortável se estendeu pelo corpo de Lu Yuan. Esta foi uma elevação da essência de uma forma de vida. Somente depois de gravar e registrar um gene extraordinário alguém seria considerado um verdadeiro lutador de genes. Esta foi uma elevação e transformação de uma forma de vida, mortal para uma extraordinária. Depois disso, o testamento de Lu Yuan voltou ao seu corpo. Ele fechou os olhos e sentiu a elevação. Uma sugestão de sorriso apareceu nos cantos de seus lábios. A gravação e gravação do gene extraordinário foram concluídas. Apertando as mãos, ele sentiu que sua pele estava mais dura. Todas as partes de seu corpo, incluindo ossos, músculos e vasos sanguíneos, sofreram uma tremenda mudança. Depois disso, ele pegou sua espada de liga de luz negra e passou os dedos suavemente na espada. Não houve nenhum dano. Ele usou um pouco mais de força, mas ainda não houve dano. Só depois de usar muita força é que a pele do dedo foi cortada e um pequeno ferimento apareceu. Lu Yuan olhou para a pequena ferida e sentiu-se muito feliz por dentro. Neste momento, sua defesa havia se tornado um pouco mais forte que os besouros de pedra cinza comuns. Não só isso, mas Lu Yuan também podia sentir que sua força havia recebido uma grande elevação. O aumento em seus atributos foi quase o mesmo que ter equipado a espada Bug Claw. No entanto, o gene extraordinário era apenas de grau comum, enquanto a espada Bug Claw era um armamento genético de elite. Embora o grau de força que aumentaram fosse quase o mesmo, eles tinham grandes diferenças. Depois de gravar e registrar um gene extraordinário, o aumento de poder foi o do próprio Lu Yuan, não do empréstimo de forças externas através do equipamento de armamentos genéticos. Isto não foi tudo. Neste momento, a energia espiritual fervilhava no corpo de Lu Yuan e raios de luz branca brilhavam. Uma pele de pedra branco-acinzentada condensou-se na superfície do corpo de Lu Yuan. Técnica de batalha, pele de pedra. Ele cerrou os dois punhos e os bateu juntos. Bang! Um som abafado soou como se duas pedras se esmagassem. Lu Yuan deu um soco no pilar de pedra atrás dele. Bang! Rachaduras semelhantes a teias de aranha apareceram no pilar de pedra, mas Lu Yuan não sentiu nenhuma dor. Lu Yuan então cortou a espada de liga de luz negra em seu braço. Keng Keng Keng. Apenas leves marcas brancas apareceram na pele branco-acinzentada de seu braço. Lu Yuan não sentiu absolutamente nada. Essa defesa era muito forte. Lu Yuan sentiu-se exultante por dentro. Esta foi uma rodada de ganhos tremendos. Graças a Deus ele não desistiu daquele baú de tesouro e foi em frente. Caso contrário, quem sabia quanto tempo levaria para ele atingir esse nível. Dadas as suas capacidades atuais, não foi difícil para ele matar besouros de pedra cinza. Ele poderia obter cristais espirituais facilmente e refinar sua cadeia genética. A taxa de sua melhoria seria muito rápida. Este não foi o fim. O momento mais importante havia chegado. Lu Yuan olhou para o cubo azul que tinha cadeias genéticas ao redor e seus lábios se curvaram, abrindo um sorriso. Evolução. Ele iria desenvolver o extraordinário gene Stoneskin que acabara de gravar e gravar. Somente após evolução ela se tornaria sua recompensa final desta aventura. Nota de rodapé. 1. Corpo de vontade. Um corpo materializado a partir da vontade. Capítulo 18. Evolução. Encontrando kobolds mais uma vez tradutor. Lord Blefiri com um pensamento. O cubo de evolução que girava em torno da cadeia genética de repente brilhou com um brilho azul. O brilho azul refletiu na cadeia genética, e a cadeia genética estabilizada sofreu uma mudança tremenda mais uma vez. Desta vez, a mudança foi ainda mais intensa do que quando ele passava pelo processo de gravação e gravação. Os músculos, ossos, órgãos e todas as outras partes de seu corpo de Lu Yuan pareciam ter sido dilacerados e reforjados. O que veio depois foi uma dor intensa. A mente de Lu Yuan estava em branco por causa da dor intensa. A evolução começou. Lu Yuan não sabia quanto tempo havia passado, mas quando quase achou insuportável a dor que penetrava profundamente em sua alma, o brilho azul se dissipou lentamente e a dor desapareceu gradualmente. A luz azul tremeluzente do cubo de evolução também começou a ficar muito mais fraca, e o cubo começou a parecer um pouco translúcido. Ele havia armazenado energia para ser usada na evolução. Houve alguns anteriormente, mas a maior parte já estava esgotada. Quanto a como poderia ser reabastecido, era através da recarga de energia espiritual. À medida que a dor se dissipava gradualmente, um grande poder jorrou das profundezas do corpo de Lu Yuan.
A sensação confortável que ele sentiu quando seu gene foi elevado anteriormente também apareceu. A evolução foi concluída. No entanto, nenhuma forma de vida apareceu. Afinal, a vontade da forma de vida deste gene extraordinário foi exterminada por Lu Yuan anteriormente. Para Lu Yuan, esta foi uma boa notícia. No futuro, ao gravar e gravar genes, ele poderia escolher um degrau que tivesse certeza de que poderia suportar. Ele poderia então evoluí-lo e não haveria perigo algum. Ao pensar nisso, seus lábios se curvaram em uma sugestão de sorriso. Isso foi ótimo. A sensação de elevação continuou por um tempo e depois se dissipou. Instintivamente, deixou Lu Yuan saber qual era o gene extraordinário após a evolução. Corpo de ferro negro. Ele aumentou principalmente as habilidades defensivas e a força, além de trazer uma ligeira melhoria na agilidade e capacidade explosiva do corpo. Comparado ao Stone Skin de nível comum, o Black Iron Body proporcionou melhorias mais abrangentes, incluindo agilidade. Isso não foi tudo. A melhoria em todas as áreas foi quase o dobro do que era antes. Isso foi o dobro do que ele tinha depois de equipar a espada Bug Claw. Isso mostrou o quanto os genes extraordinários de nível de elite eram muito mais poderosos em comparação com os de nível comum. Mesmo os de elite já eram tão poderosos. Então, quão horrível seria mais tarde os genes extraordinários de nível chefe, nível líder, nível senhor e até mesmo nível rei. Lu Yuan ficou cheio de expectativa só de pensar nisso. Foi uma pena que a energia do cubo de evolução não pudesse evoluir o gene extraordinário que ele tinha agora. Além disso, mesmo que desejasse evoluí-lo, a força do seu corpo não seria capaz de aumentar ainda mais. Ele não seria capaz de aguentar. Se ele desejasse ter outra evolução, provavelmente teria que refinar ainda mais sua cadeia genética primeiro. No entanto, ele estava muito forte agora. Ele tinha um gene de elite e um armamento genético. Dado que ele estava em uma área novata como a Floresta Grastone, ele poderia fazer as coisas do seu jeito. Lu Yuan sentiu que ficaria bem mesmo se enfrentasse um besouro de pedra cinza com runas pretas agora. Falando em besouros de pedra cinza com runas pretas, Lu Yuan pensou nos dois de anteriormente. Ele se perguntou o que aconteceu com eles. Ele deveria ir cumprimentá-los? Lu Yuan pensou sobre isso sentiu que isso poderia ser feito. Portanto, ele deixou seu esconderijo e seguiu para a rota de onde veio. No passado, Lu Yuan teria que ter muito cuidado ao caminhar no topo das paredes de pedra. No entanto, depois que ele teve uma melhora tremenda, os fortes vendavais no topo das paredes de pedra eram como brisas leves para ele. Ele poderia andar ou até correr aqui com grande facilidade. O vento e a areia, que anteriormente causaram uma dor penetrante na pele de Lu Yuan, pareciam mãos massageando suavemente ao soprar em seu rosto agora. Isso fez Lu Yuan se sentir um pouco complicado. Embora eu tenha ficado mais forte, minha pele parece ter ficado mais grossa também. Acelerando sua velocidade, ele correu em direção à área na frente. Não demorou muito para que ele chegasse à área das paredes de pedra em forma de U. Ele tinha acabado de chegar perto quando sentiu um calor remanescente. Esta foi a alta temperatura que ficou para trás depois que o firewall anterior foi extinto. Lu Yuan deu uma olhada no fundo e ficou atordoado. Foi porque os dois besouros de pedra cinza com runas negras já estavam mortos. Seus cadáveres também foram tratados e suas armaduras de pedra preciosa foram retiradas. Eles claramente encontraram seu par. Ele queria lidar com os dois besouros de pedra cinzenta de runas negras sozinho, mas não esperava que alguém tivesse chegado antes dele. Provavelmente foram alguns lutadores genéticos que foram atraídos pelo fogo antes. Lu Yuan sentiu uma leve sensação de alívio, sentindo-se um pouco agradecido. Felizmente, ele correu rápido o suficiente antes. Os lutadores genéticos e os besouros de pedra cinza de runas negras eram diferentes. A inteligência deles era maior. Dada a inteligência dos lutadores genéticos, eles deveriam ser capazes de perceber que havia um problema com o muro de pedra. Se Lu Yuan tivesse ficado aqui, ele poderia ter sido descoberto. Como os besouros de pedra cinzenta de runas negras morreram, Lu Yuan naturalmente não planejava ficar aqui por muito tempo. Depois de descer a parede de pedra, ele passou pelos cadáveres dos besouros de pedra cinzenta e deu mais uma olhada neles. Ele então encontrou aleatoriamente uma passagem para sair. Não demorou muito para que Lu Yuan encontrasse dois besouros de pedra cinza mastigando pedra sob um pilar de pedra. Seus olhos brilharam. Ele queria testar suas capacidades atuais.
A espada Bug Claw apareceu na mão de Lu Yuan, e ele caminhou em direção aos dois besouros de pedra cinza. Quando Lu Yuan estava a cerca de 20 metros de distância deles, eles pararam e se viraram para olhar para ele. Depois disso, eles gritaram e correram em direção a Lu Yuan. Lu Yuan olhou para suas bocas selvagens e não ficou tão nervoso quanto quando encontrou pela primeira vez os besouros de pedra cinza. Quando os besouros cinzas se aproximaram, ele balançou sua espada longa e a luz negra da espada passou por eles. De repente, eles pararam em seu movimento de ataque. Quando seus corpos passaram por Lu Yuan, eles caíram atrás dele. Suas pernas curtas continuavam convulsionando sem parar enquanto perdiam a vitalidade. Morte. Os lábios de Lu Yuan se curvaram e ele abriu um sorriso surpreso. Como esperado de mim, anteriormente, dois besouros Greystone poderiam ser um pouco problemáticos para ele. Ele não esperava ser capaz de matar dois besouros cinzas facilmente em tão pouco tempo. Lu Yuan pegou os cristais espirituais e removeu as conchas da armadura de pedra. Ele então deixou o local e continuou caçando mais. 2 horas depois, em uma área da floresta, Greystone. Lu Yuan matou um besouro cinza que estava sozinho com um ataque de espada. Depois disso, ele soltou um suspiro e foi pegar o cristal espiritual. Só então, Lu Yuan ouviu o som de passos. Ele fez uma pausa e olhou para a passagem de onde vinha o som dos passos. O som de passos continuava se aproximando. Depois disso, dois kobolds vestindo armaduras de couro preto e segurando longas lâminas saíram. Os dois kobolds tinham pelos cinza e marrom, respectivamente. Eles pareciam um pouco familiares. Quando os dois kobolds viram Lu Yuan, ficaram atordoados também. Ambos os lados se olharam e então abriram sorrisos brilhantes ao mesmo tempo. Neste momento, o kobold de pelo marrom tinha uma expressão selvagem e ria loucamente. Humano, você não deveria ter esperado isso. Nos encontramos, novamente. Vamos ver como você vai correr desta vez. Lu Yuan também sorriu. Eu queria saber se poderia ver vocês novamente. Não esperava que minha sorte fosse muito boa. Conhecer-nos é sorte. Parece que o armamento genético que você obteve lhe dá confiança, né? Sua confiança não vale nada. O kobold de pelo cinza deu uma olhada na espada Bug Claw na mão de Lu Yuan e soltou um sorriso malicioso. Ele segurou sua longa lâmina e se aproximou de Lu Yuan. O kobold de pelo marrom seguiu atrás dele. Você não sabe que nós dois também usamos armamentos genéticos. Mas precisaremos agradecer por nos trazer ganhos adicionais. No momento em que os dois kobolds se aproximavam de Lu Yuan, algumas pessoas passaram pela passagem não muito longe. Eles notaram essa cena. Eles eram o grupo de 4 pessoas com o belo líder elfo. Quando viram Lu Yuan e os dois kobolds parecendo prontos para lutar entre si, ficaram atordoados. Não é esse o cara que foi perseguido pelos besouros cinzas antes? E seus dois companheiros kobolds? O elfo alto e magro ficou atordoado por um momento, sentindo-se um pouco perplexo. O que eles estão fazendo? Eles vão lutar? O belo elfo deu uma olhada e disse: pode ter havido um conflito interno. Seus lábios se curvaram, abrindo uma sugestão de sorriso. Não vamos falar primeiro. Vamos nos esconder e esperar que eles lutem. Ao ouvir as palavras do belo elfo, os outros 3 entenderam instantaneamente. Vamos ouvir o líder. Ei! Eu não esperava obter ganhos inesperados. Nada mal, nada mal. Nosso negócio de enganar novatos recentemente não tem sido bom. Essas oportunidades são muito raras. Os 4 se esconderam atrás de pilares de pedra ao longe e observaram Lu Yuan e os dois kobolds. Os dois kobolds já estavam avançando em direção a Lu Yuan. Quando o kobold de pelo marrom viu que Lu Yuan estava parado no local e sem se mover, ele sorriu selvagemente e disse: Humano, parece que você sabe que não há escapatória para você. Você está planejando nos deixar matar você? Não se preocupe, serei muito rápido. Enquanto falava, ele avançou em direção a Lu Yuan, levantou sua longa lâmina e então atacou Lu Yuan em grande velocidade. No passado, Lu Yuan seria naturalmente incapaz de evitar tais ataques. Porém, depois de ter gravado e registrado um gene extraordinário, ele melhorou em todos os aspectos. Isso naturalmente incluía sua visão dinâmica. Lu Yuan ergueu ligeiramente a mão. A espada Bug Claw bloqueou a longa lâmina facilmente, criando um som de metais colidindo. A mão de Lu Yuan não se mexeu. Por outro lado, o kobold de pelo marrom sentiu a força contrária em suas mãos,
que agora estavam ligeiramente dormentes. Seus olhos se arregalaram quando ele olhou para Lu Yuan, incrédulo. Você parou com isso? Como isso é possível? Por que não é possível? Lu Yuan sorriu. As pupilas do outro kobold de pelo cinza que estava um pouco atrás do de cabelo castanho também se contraíram, parecendo um pouco surpresos. Depois disso, ele revelou uma expressão selvagem. Você pode bloquear um, mas pode bloquear dois? Sua velocidade explodiu de repente e ele cortou sua lâmina horizontalmente em direção à cintura de Lu Yuan. Lu Yuan sorriu e exerceu força com a mão direita. Como resultado, o kobold de pelo marrom sentiu uma força tremenda vindo e seu corpo recuou sem saber. Depois de se livrar do kobold de pelo marrom, Lu Yuan girou o pulso e bloqueou um ângulo mais baixo com sua espada longa. Ken. A espada Bug Claw bloqueou firmemente o ataque do kobold de pelo cinza. Esta velocidade. Ao ver os movimentos de Lu Yuan, todos os pelos do kobold de pelo grisalho se arrepiaram. As capacidades que Lu Yuan demonstrou estavam além de suas expectativas. O kobold de pelo cinza imediatamente pensou em recuar. Eles não eram páreo para ele. Só então, a espada longa de Lu Yuan tremeu mais uma vez, empurrando o kobold de pelo cinza um passo para trás. Depois disso, a luz negra da espada brilhou no pescoço do kobold de pelo cinza. O sangue jorrou e o brilho nos olhos do kobold de pelo cinza se dissipou lentamente. Seu cadáver balançou um pouco antes de cair no chão. O kobold de pelo marrom estava prestes a sair para ajudar quando viu o kobold de pelo cinza caindo no chão. Ele então parou no local. Irmão mais velho. Ele olhou para Lu Yuan com os olhos cheios de espanto. Como isso é possível? Você ainda estava sendo perseguido por nós mais cedo. Faz pouco tempo desde então. Como você se tornou muito mais forte? Lu Yuan olhou para o kobold de pelo marrom, cujo cabelo estava todo em pé. Ele abriu um sorriso amigável e se aproximou. Por que você não adivinha? Capítulo 19, Sombra na escuridão. Tradutor, Lord Blefiri. Não venha. O kobold de pelo marrom tinha um toque de horror em seus olhos e se virou para fugir. No entanto, ele não correu por muito tempo porque Lu Yuan alcançou diretamente e cortou seu pescoço, matando-o. Olhando para o cadáver no chão, Lu Yuan respirou fundo. Esta foi a primeira vez que ele matou uma forma de vida inteligente. No entanto, ele tinha experiência em matar besouros cinza, então não sentiu muito desconforto. Pelo contrário, ele se sentiu muito feliz. A culpa foi dos dois kobolds por tentar caçá-lo anteriormente. Depois que os dois kobolds morreram, algumas coisas apareceram lentamente no ar. Eram alguns cristais espirituais e armaduras de pedra cinza, coisas que os dois kobolds conseguiram nesta viagem na Terra das Origens. Se eles deixassem este lugar devido à morte, não seriam capazes de trazer essas coisas com eles. Os itens cairiam do espaço de tatuagem de batalha. Lu Yuan achou um pouco lamentável que os armamentos genéticos dos dois kobolds não tivessem sido obtidos nesta viagem. Caso contrário, Lu Yuan receberia uma grande recompensa. Mesmo o armamento genético mais barato custava vários $10.000. Embora Lu Yuan tenha se sentido um pouco desapontado, ele rapidamente se recompôs. Ele então pegou os cristais espirituais e as armaduras de pedra cinza derrubadas pelos dois kobolds e os contou. Havia 45 cristais espirituais, o mesmo que o número de armaduras de pedra cinza. Isso foi mais do que ele conseguiu depois de caçar besouros de pedra cinza por um dia. Lu Yuan guardou essas coisas. Lu Yuan estava de bom humor por receber essa recompensa inesperada. Quando Lu Yuan estava avaliando seus ganhos, o líder elfo e seus outros 3 membros do partido que estavam escondidos à distância ficaram em silêncio. Goli. O kobold, que se chamava Amarelo, olhou para os 2 cadáveres que eram da mesma raça que ele não pôde deixar de engolir em seco. Líder, vamos atacar? Os lábios do líder elfo se contraíram e ele não foi capaz de se conter, dando um tapa na cabeça de Elo. Ataque sua cabeça. Se você quiser morrer, você pode ir. E Elo segurou sua cabeça e rapidamente balançou. Não, eu não quero morrer. O humano olhou na direção de Lu Yuan, com os olhos cheios de espanto. Essa pessoa é realmente um novato. Todos os novatos hoje em dia são tão ferozes. O elfo alto e magro olhou para o humano e disse. Vocês dois são humanos, mas a diferença é muito grande. Os lábios do humano se contraíram e ele argumentou, esse cara deve ser de um grande clã. Caso contrário, como ele pode ser tão forte?
Ele deve ter gravado e registrado um gênio extraordinário, muito forte. Pode até ser de nível elite. Sou apenas uma pessoa comum. Como posso competir com ele? Não é um talento poder gravar e registrar genes de nível elite no nível probatório. Mesmo se você recebesse um, você não seria capaz de gravá-lo e gravá-lo. Os lábios do elfo alto e magro se contraíram. E você pode. O elfo alto e magro parou de falar. Tudo bem. Pare de brigar. Vamos nos apressar e sair. Esse cara provavelmente já terminou de guardar as coisas. Se ainda assim não sairmos e formos descobertos, poderemos estar em perigo. Ouvindo as palavras do líder elfo, os outros três instantaneamente voltaram a se partiram secretamente para algum lugar longe de onde Lu Yuan estava. Ponto. Depois de matar os dois kobolds, Lu Yuan continuou caçando besouros de pedra cinza enquanto absorvia cristais espirituais simultaneamente. Depois de gravar e registrar um gene extraordinário, a taxa com que Lu Yuan absorvia cristais espirituais tornou-se mais rápida. Ele quase foi capaz de absorver um de uma só vez. Os cristais espirituais contribuídos pelos dois kobolds foram todos absorvidos por Lu Yuan em apenas um momento. Isso fez com que Lu Yuan descobrisse um problema. Depois de gravar e registrar um gene de nível elite, a energia espiritual usada para refinar a cadeia genética aumentou muito. Se fosse no passado, seu progresso de refinamento poderia ter chegado a 10% com tantos cristais espirituais. No entanto, seu progresso foi de apenas 3% agora. Isso significava que se Lu Yuan quisesse refinar a cadeia genética até a perfeição, ele precisaria de mais energia espiritual e o número de besouros de pedra cinza que ele teria que caçar também seria maior. Felizmente, a dificuldade de caçar besouros de pedra cinzenta era muito baixa agora. Além disso, dadas as suas capacidades atuais, ele poderia ir para outras áreas para caçar outras feras ferozes e obter ainda mais cristais espirituais. Desta vez, ele provavelmente não tinha muito tempo sobrando, então não iria correr por aí. Ele iria deixar isso para a próxima vez. No momento em que Lu Yuan estava pensando nas coisas, ele sentiu uma normalidade em sua consciência. A porta de luz apareceu mais uma vez em meio à névoa branca. Lu Yuan sentiu uma força de atração vinda da porta de luz, que queria sugá-lo. Além disso, a força atrativa estava ficando cada vez mais forte. Uma sugestão de compreensão brilhou nos olhos de Lu Yuan. As 24 horas estavam quase acabando. Lu Yuan conseguiu muitas coisas nesta viagem, então não resistiu à força de atração. Sua consciência entrou pela porta da luz e ficou turva por um instante. Quando Lu Yuan voltou a si, ele já estava de volta ao seu quarto simples e degradado. Depois disso, ele olhou pela janela. Estava escuro lá fora e as luzes de neon continuavam a piscar ao longe. Lu Yuan pegou o telefone e verificou a hora. Eram 21 horas quando ele entrou na Terra das Origens, mas agora eram 23 horas. 2 horas se passaram. O fluxo do tempo na Terra das Origens e na realidade era diferente. Isso também foi escrito nas postagens. Depois de apurar a hora, ele parou de pensar muito nas coisas. Lu Yuan então cerrou os punhos, sentindo os poderes fervilhantes em seu corpo. Os poderes que ele ganhou ao gravar um gene extraordinário na Terra das Origens também vieram junto com ele. Seus lábios se curvaram, abrindo uma sugestão de sorriso. Este primeiro passo não foi ruim. Embora tenha havido alguns perigos, sua fundação foi criada e ele lutou muito bem. Para resumir, ele havia fugido. Nesse momento, Lu Yuan foi ao banheiro e tomou banho. Ele então sentou-se de pernas cruzadas na cama e começou a usar a técnica de orientação para cultivar. Tendo terminado de absorver os cristais espirituais, ele só poderia cultivar a técnica de orientação agora. Para sua surpresa, Lu Yuan descobriu que depois de gravar e registrar um gene, a taxa com que ele absorveu o que espiritual também se tornou muito mais rápida. Claro, não poderia ser comparado ao uso de cristais espirituais. No entanto, qualquer coisa era melhor que nada. Ele não tinha mais nada para fazer de qualquer maneira, então trabalhar duro em seu cultivo não daria errado. Ponto. O tempo passou e já passava da meia-noite. Estava muito mais escuro lá fora. Em um canto do quarto de Lu Yuan, uma sombra negra apareceu lentamente. Era uma sombra estranha e distorcida. Depois que essa sombra apareceu na escuridão, ela lentamente se aproximou de Lu Yuan. Silenciosamente, sem deixar rastros. Quando a sombra se aproximou de Lu Yuan, ela percorreu seu peito e lentamente se estendeu por seu corpo. Lu Yuan, que estava cultivando,
De repente sentiu uma frieza por todo o seu corpo. Ele sentiu uma sensação nojenta e seu peito ficou entupido. Ele então tremeu abruptamente e toda a energia espiritual em seu corpo ferveu loucamente. Seu corpo Black Iron foi ativado. Muitos padrões profundos de runas de ferro negro apareceram na superfície de seu corpo, estendendo-se do pescoço até ambos os lados do rosto. Neste momento, duas marcas de ferro negro se manifestaram em suas bochechas. À medida que o corpo de ferro negro circulava, sua capacidade física e defensiva aumentava tremendamente. Como resultado, a sombra gritou e foi empurrada para fora do corpo de Lu Yuan. Lu Yuan abriu os olhos e observou a sombra misteriosa se contorcer e se dissipar na escuridão. Suas pupilas se contraíram e seu couro cabeludo ficou dormente. Que porra é essa? Que merda é essa? Após o grito agudo final, a sombra se transformou em fumaça preta e desapareceu. Lu Yuan ainda não baixou a guarda. Ele se levantou e acendeu as luzes, avaliando seu quarto. Tudo nesta sala simples, degradada e estreita era normal. Era como se aquela sombra misteriosa nunca tivesse aparecido. O que é aquilo? Lu Yuan sentou-se na cama. Suas sobrancelhas franziram com força e ele ainda estava em estado de choque. Se não fosse por causa do corpo de ferro negro que acabei de obter, talvez eu não tivesse conseguido me libertar daquela coisa. Então não estaria acabado para mim? Espere, o corpo de Lu Yuan tremeu e ele arregalou os olhos. Acho que já encontrei aquela sensação nojenta e peito entupido em algum lugar antes. Lu Yuan tentou se lembrar e de repente pensou em algo. Quando ele acabou de transmigrar, a última lembrança do corpo original foi que ele morreu após sentir o peito entupido. Esse sentimento era muito semelhante ao que ele acabara de sentir. O couro cabeludo de Lu Yuan ficou dormente. Essa porra não poderia ter sido causado por aquela coisa, poderia? Lu Yuan achou estranho o motivo pelo qual o dono original deste corpo morreu de morte súbita, apesar de ter um corpo bastante saudável. Acontece que foi por causa disso. O dono original deste corpo era apenas uma pessoa comum. Como ele se envolveu com uma coisa tão estranha? Lu Yuan ficou um pouco confuso. Ele então pensou em algo. Incidente de mutação. Poderia ser o incidente de mutação que o dono original deste corpo encontrou no passado. Tantos anos se passaram, mas pensar que o incidente da mutação apareceu de repente nele de novo? Lu Yuan franziu as sobrancelhas com força, sentindo-se um pouco nervoso. Embora aquela sombra negra tenha se transformado em fumaça negra e se dissipado, Lu Yuan sentiu que provavelmente não havia morrido. Provavelmente apareceria novamente no futuro. Seu humor parecia um pouco pesado. Se Lu Yuan tivesse alguma compreensão disso, ele poderia pensar em maneiras e soluções. No entanto, o problema era que ele não sabia nada sobre aquela misteriosa sombra negra. Coisas desconhecidas tendiam a ser o que mais horrorizava as pessoas. O único consolo para Lu Yuan era que a defesa do seu corpo de ferro negro era muito poderosa e poderia afastar os ataques daquela sombra negra. Assim, a única coisa que ele poderia fazer era continuar a ficar mais forte e refinar sua cadeia genética. Quanto mais forte ele pudesse refinar sua cadeia genética, mais forte seu corpo de ferro negro se tornaria. Até então, ele também estaria mais seguro. Lu Yuan respirou fundo e acalmou o coração. Ele então sentou-se na cama de pernas cruzadas e começou a cultivar novamente. Porém, desta vez, Lu Yuan não apagou as luzes. Aquela maldita coisa realmente o assustou e ele ficou um pouco apreensivo em apagar as luzes. Parecia a sensação que ele sentiu quando viu o homem vestido de preto do detetive Conan. Foi um trauma. Foda-se. Felizmente, ele tinha algum dinheiro e não se importava com essa pequena taxa de eletricidade. Lu Yuan finalmente encontrou um pouco de consolo. Capítulo 20. Gangue Blackrat. Conflito tradutor. Lord Bluffir e nada mais aconteceu durante o resto da noite. Quando Lu Yuan abriu os olhos novamente, já era de manhã. Depois disso, Lu Yuan se levantou e saiu da cama, espreguiçando-se antes de entrar no banheiro para se lavar. Ele então saiu de seu quarto. Ele planejava procurar uma loja para vender as armaduras de pedra que comprou ontem por algum dinheiro. Quando saiu, Li King ainda não tinha chegado em casa. Lu Yuan sentiu que devia estar fazendo hora extra. Houve algumas outras ocasiões em que ele não encontrou Li King no passado. Por isso, Lu Yuan não pensou muito sobre isso. As pessoas se moviam apressadamente pelas favelas pela manhã. Muitas pessoas com roupas esfarrapadas já catavam lixo na beira da estrada. Nesse momento, Lu Yuan caminhou até uma barraca,
à beira da estrada que vendia café da manhã. Ele olhou para o chefe magro e disse sorrindo: Chefe, por favor, me dê 2 pães. Pãezinhos de carne. Dê-me um pacote de leite de soja doce também. Tudo bem, por favor, espere um momento. O chefe exibia um sorriso um pouco humilde, com as costas curvadas enquanto falava. Lu Yuan sorriu. Não há pressa. Enquanto Lu Yuan estava esperando, 2 rufiões com cabelos coloridos e armaduras de couro se aproximaram. Chefe. 5 palitos de massa frita. Se apresse. Tudo bem, tudo bem. O chefe assentiu e fez uma reverência, movendo-se muito rápido. Lu Yuan deu uma olhada nos 2 rufiões. No passado, se Lu Yuan encontrasse tais rufiões, ele tentaria ficar fora do caminho deles sempre que possível. Afinal, Li King havia dito antes que esses rufiões tendiam a ter gangues para apoiá-los. Ninguém sabia o que aquelas gangues faziam nas costas. Pode ser tráfico de drogas ou tráfico de órgãos. Muitos moradores de rua que desapareceram nas favelas eram obra dessas gangues. Como Lu Yuan não podia se dar ao luxo de ofendê-los, ele naturalmente teve que se esconder deles. No entanto, Lu Yuan não se importava mais. Afinal, ele era um lutador genético que gravou e registrou um gene de elite. Não havia razão para ele evitar intencionalmente meros rufiões. Neste momento, o rufião que tinha principalmente cabelos ruivos disse de repente: O incidente de ontem foi muito estranho. O outro rufião de cabelos verdes respondeu: Isso mesmo. Eu ouvi Xiaoman dizer que viu o All-Blood sendo possuído por um fantasma maligno e morreu de repente. Ao ouvir a conversa da dupla, Lu Yuan fez uma pausa repentina e uma pitada de surpresa brilhou em seus olhos. Fantasma maligno. Morte súbita. Lu Yuan pensou imediatamente na sombra da noite passada. Será que outras pessoas também encontraram essa coisa? Ele ouviu em silêncio. Foda-se. All-Blood vendeu sua filha há alguns dias. Não poderia ser uma retribuição, poderia? Por que haveria alguma retribuição por algo trivial como isso? Isso é verdade. Será que ele realmente ofendeu algumas coisas estranhas? Não sei. Boz e os outros estão investigando o assunto pessoalmente. Deveria estar bem. Boz e os outros são poderosos lutadores genéticos. Espero que Boz possa se apressar e concluir as investigações. É realmente assustador. Enquanto os dois conversavam, o dono da barraquinha de café da manhã empacotou os pães e o leite de soja. Ele os entregou a Lu Yuan. Aqui estão seus pães e leite de soja. Lu Yuan sorriu e os recebeu. Obrigado. Quanto eles custam? Aguentar. O rufião de cabelos verdes gritou de repente, semicerrando os olhos enquanto olhava para Lu Yuan e o chefe. Chefe, você não viu que nós dois ainda estamos esperando? Como você ousa servir outras pessoas? Primeiro, você não tem olhos. Parece que você não dá a mínima para nossa gangue Blackrat. Ah, isso. Quando o chefe ouviu isso, suor frio brotou em sua testa e ele gaguejou. Ele exibia um sorriso curvilíneo. Pequenos irmãos. Bang. Quem é você para nos chamar de pequenos irmãos? Chame-nos de grandes irmãos. O rufião ruivo deu um tapa na barraca. Como resultado, a barraca tremeu e muitos condimentos foram derrubados, espalhando-se pela superfície. O chefe puxou os lábios, continuando a exibir um sorriso curvilíneo. Grandes irmãos. Foi culpa minha. Dispensarei o pagamento do seu café da manhã e prepararei para você imediatamente. Ao ouvir as palavras do chefe, os dois rufiões bufaram e assentiram satisfeitos. Pelo menos você é diplomático. O rufião de cabelos verdes olhou para Lu Yuan, que estava ao lado. Ele abriu um sorriso. Você parece muito jovem. Garoto, seu cabelo está totalmente crescido? Você não é feio. De que clube você é? Eu vou patrocinar você na próxima vez. Enquanto falava, ele estendeu a mão para dar um tapinha no rosto de Lu Yuan. Lu Yuan não tinha nenhuma expressão no rosto e agarrou a mão do rufião de cabelos verdes. O rufião ficou atordoado e uma pitada de maldade apareceu em seu rosto. Você tem coragem. Ele usou a força, querendo estender a mão. No entanto, ele percebeu que não importava o quanto tentasse, a mão de Lu Yuan era como um alicate de metal, agarrando sua mão com firmeza. O rufião de cabelos verdes continuou exercendo força até seu rosto ficar vermelho. O rufião ruivo percebeu a aparência do rufião verde e não aguentou mais. Grenhair, o que há de errado com você? Por que você está brincando? Eu. Garoto,
Se apresse e solte. Caso contrário, vou matar você. O rufião de cabelos verdes foi forçado a sofrer em silêncio e gritou furiosamente para Lu Yuan com uma expressão cruel. Lu Yuan ergueu as sobrancelhas e revelou uma sugestão de sorriso. Ele exerceu um pouco de força na mão direita, apertando-a lentamente. Rachadura, rachadura, rachadura. Sons horripilantes de ossos quebrando soaram. Ah! A fúria no rosto do rufião de cabelos verdes desapareceu imediatamente quando ele soltou um grito agudo e agonizante. A dor intensa fez com que ele tremesse todo. Seu rosto ficou pálido e o suor escorria profusamente. Ele ficou fraco e caiu de joelhos. O grito agonizante do rufião de cabelos verdes atraiu a atenção de todas as pessoas próximas, então todos olharam. Quando viram a condição do rufião de cabelos verdes, seus olhos estavam arregalados. Seus rostos estavam cheios de horror. Todos os adultos rapidamente levaram seus filhos embora, mantendo distância. Outras pessoas também olhavam nessa direção, algumas curiosas, outras assustadas. O chefe da barraca de café da manhã ficou paralisado, parecendo um pouco surpreso ao ver o rufião de cabelos verdes ajoelhado no chão. Ele ficou completamente atordoado. Lu Yuan soltou a mão do rufião. O braço deste último foi torcido e seus ossos quebrados. No entanto, não houve nenhuma mudança no semblante de Lu Yuan. Com base nas memórias do corpo original, Lu Yuan não teve uma boa impressão de gangsters como eles. Portanto, ele naturalmente não se conteria. O grito agonizante do rufião de cabelos verdes deu um susto ao rufião ruivo. Seus olhos estavam arregalados quando viu o braço distorcido do rufião de cabelos verdes. Seus olhos ficaram vermelhos. Seu bastardo! Você quer morrer? Ele pegou um canivete dobrável e enfiou na barriga de Lu Yuan. Para ele, matar parecia muito normal. Esse impulso não teve nenhuma hesitação. Lu Yuan ergueu as sobrancelhas, estendeu a mão para agarrar a mão do rufião ruivo que segurava uma faca e apertou-a com força. Kkkk. Sons de quebra de ossos ainda mais altos do que antes soaram. Lu Yuan exerceu um pouco mais de força, quase esmagando completamente os ossos da mão do rufião ruivo. O rufião ruivo soltou um grito agonizante que foi pior do que o rufião de cabelos verdes havia feito antes. Sua faca dobrável caiu no chão e ele também caiu de joelhos como seu companheiro fez. A dor intensa fez com que suas emoções furiosas se acalmassem. Em troca, uma expressão horrorizada apareceu em seu rosto e ele ergueu a cabeça para olhar para Lu Yuan. Irmão. Irmão, não. Antes que ele pudesse terminar suas palavras, Lu Yuan deu um tapa na cara dele, fazendo-o cair no chão. Ele olhou para o rufião ruivo. Quem você está chamando de irmão? Ligue para o pai. Esqueça. Estou com medo de morrer por sua piedade filial. Me chame de irmão mais velho. O rufião ruivo foi espancado até o chão. Ele ficou atordoado por alguns segundos e sangue escorria dos cantos de seus lábios. Ele ficou atordoado por um momento e disse com uma expressão soluçante: Grande irmão. Grande irmão, não me bata mais. Eu estava errado. Eu estava errado. Só então Lu Yuan acenou com a cabeça satisfeito. Ele então se virou para olhar para o rufião de cabelos verdes, que ainda tremia. O rufião de cabelos verdes segurou o braço torcido, já em lágrimas. Quando viu Lu Yuan olhando, ele gritou enquanto chorava. Pai. Não, não, irmão mais velho. Grande irmão. Eu estava errado. Lu Yuan acenou com a cabeça, satisfeito. Nada mal, nada mal. Vocês são muito bem comportados. Por que você ainda está ajoelhado? Você faz parecer que estou intimidando vocês. Levantar. Os dois se levantaram com dificuldade. Devido à dor intensa, seus corpos ainda tremiam. Lu Yuan deu uma olhada neles e se virou para olhar para o chefe da barraca de café da manhã, que ficou atordoado no local. Ele sorriu e disse: Chefe, você não me disse quanto custa meu café da manhã. O chefe estremeceu e parecia que ia explodir em lágrimas. Ele balançou a cabeça vigorosamente como um ventilador elétrico. Não, não, não. Irmãozinho, não, chefe, como posso pedir dinheiro a você? Eu devo pagar. Quanto isso custa? Não se preocupe, sou um cara legal. Quando Lu Yuan viu o chefe tão assustado, seus lábios se contraíram e ele não pôde deixar de explicar. Ele simplesmente não gostava desses dois rufiões. Não era como se ele fosse algum tipo de demônio. Porque esse chefe estava com tanto medo dele. O patrão continuou recusando, dizendo que não ia pedir dinheiro para a comida.
Lu Yuan tentou falar um pouco mais. Mas sentindo que não havia saída, ele escaneou o código QR e pagou os $10. Tudo bem, eu paguei o dinheiro. Não, rejeite. Caso contrário, vou bater em você. O chefe olhou para Lu Yuan e abriu a boca. Ele então abaixou a cabeça, sem ousar dizer uma palavra. Depois disso, Lu Yuan virou-se para os dois rufiões ao lado. Vocês derrubaram a barraca, mas não vão pagar pelas coisas. Os rostos dos dois rufiões ficaram pálidos. Seus lábios se contraíram e eles continuaram balançando a cabeça. Vamos. Nós vamos compensar. Sob o olhar incrédulo do chefe, eles escanearam o código QR e pagaram dinheiro. Só então Lu Yuan sorriu e disse, venha, venha comigo. Os dois rufiões olharam para a visão traseira de Lu Yuan e quase caíram em prantos. Eles trocaram um olhar e o seguiram de má vontade. Enquanto isso, o chefe da barraca de café da manhã ficou parado e observou a visão traseira de Lu Yuan partindo. Uma sugestão de sentimentos tocados brilhou em seus olhos. Depois de enxugar o canto dos olhos, ele rapidamente limpou os condimentos que haviam sido derrubados e voltou ao trabalho. Se ele não trabalhasse, não teria dinheiro para pagar o aluguel. Sem dinheiro para alugar, ele teria que ficar sem teto. Nas favelas, os moradores de rua poderiam desaparecer a qualquer momento e ninguém se importaria.